Porque o inventário é tão importante e o que acontece se a pessoa não faz? O inventário é fundamental, porque sem o inventário você não consegue fazer a transferência do patrimônio. Muita gente não sabe disso, mas inventários também têm dívidas. É uma dúvida muito comum, algo que chega muito no meu escritório. A pessoa faleceu. E quando a gente tem um irmão que já mora no imóvel e acontece o falecimento da mãe, do pai, e tem um campeão, né? Ela é advogada de sucessões há 9 anos, casada e tem uma filha. Priscila Nascimento. Hoje nosso episódio é com a advogada Priscila Nascimento. Ela está aqui para tirar algumas dúvidas sobre inventário. Oi, Gi, muito obrigada pela oportunidade e será um prazer poder esclarecer as dúvidas de todos vocês. Priscila, sobre o que a gente vamos falar, tem muita gente que tem medo de falar sobre esse assunto, né? E além disso, tem um certo receio, mas todo mundo vai passar por isso um dia, né? Então, afinal, o que é inventário e como ele serve? O inventário nada mais é que a abertura de sucessão, que é a transferência, né, do patrimônio de quem faleceu para os seus herdeiros. E como ele começa, eu falo que o início de tudo está na declaração da certidão de óbito. Isso é fundamental e faz toda a diferença na abertura do inventário. Porque o inventário é tão importante e o que acontece se a pessoa não faz? O inventário é fundamental, porque sem o inventário você não consegue fazer a transferência do patrimônio. Ou seja, se hoje o patrimônio está no nome do seu pai, ele não passa diretamente para o nome do filho. Então precisa do inventário para regularizar a situação do imóvel. E uma dúvida muito comum. Na venda do imóvel, no inventário, se o irmão não quiser vender, acontece alguma coisa? Como que é? Dentro do inventário, existe uma alternativa em que a gente pode realizar o alvará judicial. Esse alvará é para pagar despesas, tudo aquilo que às vezes os herdeiros não têm condição de realizar. Então nós pedimos, se tiver mais bens, pedimos um alvará judicial para pagar todo esse custo. Esse valor é depositado dentro do processo de inventário. Não tendo concordância entre os herdeiros, você pode pedir ao juiz que realize, né, que autorize a venda. E se mesmo assim algum irmão não quiser, trava? No início você pode até travar. No começo, você pode, assim, até atrapalhar. No inventário, quando todos estão de acordo, ele ocorre de maneira tranquila, mais celere, você consegue fazer um inventário, às vezes, até com 2 meses. Quando um irmão não concorda, ele trava um pouco, ele atrasa, mas ele não consegue impedir a venda. Muita gente não sabe disso. Mas inventários também têm dívidas, né? Quando a pessoa falece, essa dívida, para onde vai, como que é, tem que ser paga? É uma dúvida muito comum, algo que chega muito no meu escritório. A pessoa faleceu, mas ela contraiu obrigações. E quando ela faleceu, o patrimônio não deixou de ser dela. O inventário nada mais é que a transferência desse patrimônio. Mas qual patrimônio? O patrimônio líquido. Então, quando uma pessoa falece, você faz todo o levantamento, todas as dívidas, todas as obrigações que aquele que faleceu deixou, paga-se essas obrigações e o saldo líquido que você faz a partilha. Não se partilha algo ainda que não foi realizado a verdadeira transferência. Entendi. Então, se a pessoa tem a dívida, tem um limite ou você tem que pagar todas as dívidas antes de sair do inventário? O limite do patrimônio de quem faleceu. As dívidas, elas são o limite do patrimônio. Então, se ele contraiu a mais, então fica limitado ali no seu patrimônio. E esse patrimônio, eles pegam para quitar a dívida? Como que é? Não, você faz a abertura, é um processo inicial, você faz a abertura do processo, e aí os credores, eles se habilitam dentro do processo de inventário.
É assim que é agilizado. E aí o juiz vai analisando cada venda e após a venda, né, do patrimônio, deposita judicialmente os valores e aqueles que habilitaram os autos for deferido pelo juiz, existe um termo jurídico que fala penhora no bolso dos autos. Então, quando for na finalização, quando for fazer a liquidação ali, entregar um valor para cada herdeiro, antes abate todas-se, paga-se todas as dívidas. E quando a gente tem um irmão que já mora no imóvel e acontece o falecimento da mãe, do pai, e tem um uso cambial, né? Como que é isso? Tem a parte total mesmo, ou por ele estar morando ali, tem um tempo de estadia dele, ele fica com o imóvel? Não é bem assim, né? Essa dúvida sua é muito importante. É algo que eu sempre falo, relato assim. Quando eu faleci, o pai ou a mãe faleceu, né? Ambos faleceram, não existe mais os genitores. Um irmão mora no imóvel. O que você tem que fazer? Uma oposição. Como que você faz essa oposição? Você notifica o irmão. Mas eu estou de acordo, não tenho, não há nada contra o meu irmão morar no imóvel. Então, você faz um contrato de concordata. Mas você tem que sempre deixar claro que ele está lá, mas que você não está de acordo em caso de, vamos supor, de briga, e em caso de tranquilidade, é meu irmão, é meu amigo, faça um contrato de comodato. Quando a posse não é quando a posse não é mansa, pacífica e contínua, não tem como ser usucapião. Usucapião é quando ninguém se opõe à posse. Então, o irmão está lá, ninguém se opõe, passa-se um tempo e aí pode-se pedir o usucapião. Mas eu tenho um caso que eu posso relatar aqui para vocês, que os irmãos estavam no imóvel, que era do pai, no ano de 2017, abriu-se um inventário e notificou. Hoje, né, no ano de 2025, eles vão ter que pagar aluguel desde o ano de 2017. Então, tudo por quê? Uma notificação. Então, é fundamental. Faleceu, meu irmão está no imóvel, eu não concordo, notifica. Entendi. E, por exemplo, se a gente conversar, você fica na casa, então a pessoa é boa pagar o aluguel. Ou paga o aluguel, que é a parte do outro irmão, ou se o irmão não quiser cobrar, que faça um contrato de comodato. Existe prazo para abrir o inventário ou pode abrir quando quiser? O inventário você pode abrir quando quiser. Agora, existe prazo quanto ao pagamento do imposto, em que você consegue desconto. Então, vou citar, porque cada estado tem uma lei, e então tem prazos diferentes. Vou citar Minas, que é o estado que a gente se encontra. Se você abrir o inventário e pagar o imposto até 90 dias, você consegue desconto em cima desse imposto. Passou-se de 90 dias, passou-se de 120 dias, você vai pagar uma multa. Então, tem-se um prazo em que o pagamento é concedido com desconto e que você evita juros e multas. Mas você pode abrir daqui 10, 20, 30 anos. Lembrando que você vai ter um encargo financeiro maior por essa abertura tardia. Então, se eu abrir antes desse prazo, eu não preciso pagar ou eu tenho que pagar porque ela tem a data para vencimento, essa multa? Ela tem data para vencimento. Então, por exemplo, até 90 dias você consegue desconto de 15% sobre o valor calculado no imposto. Entendi. Passou de 120 dias, aí você vai pagar uma multa. E aí depende do valor do imóvel, né? Essa multa não é um valor fixo, é um valor que depende do valor do imóvel. Os valores do imposto é calculado baseado no valor do imóvel. Então, quando a gente faz o lançamento na Secretaria da Fazenda, aí eles vão avaliar, olhar e eles concordam ou não com o valor que nós colocamos ali naquela declaração. Em cima desse valor é calculada a multa. E se o imóvel não estiver regularizado, atrasa alguma coisa? Como que é? Atrasa tudo. Tudo é difícil, né? Já é difícil, aí já fica pior. Atrasa muito, atrasa a venda, atrasa a partilha. Quando não está regularizado, primeiro, se você, o comprador, quem vendeu
para depois que a gente fala a pessoa precisa, se ele estiver em vida, se ele estiver vivo, aí é maravilhoso, porque você consegue realizar essa transferência, ela é menos burocrática. Mas e se ele faleceu? Aí é complicado, porque você tem que ir no espólio dessa pessoa, realizar a transferência para o seu espólio, aí atrasa muito. E esse espólio, você fala que tem muita gente que não sabe o que é. O espólio, ele é um termo jurídico utilizado para a pessoa que faleceu. Então, até transferir os bens para os herdeiros, eles ficam o nome do espólio. Então, a gente utiliza espólio de Maria, espólio de João. E aí, quando faz a transferência, aí é encerrado o espólio. E por que é tão importante organizar estudo em vida? A organização é importante porque você deixa exatamente da maneira que você gostaria. Como que você pode fazer isso? Como que você pode realizar? Através do testamento, onde você distribui corretamente o percentual ou os imóveis, lógico, acompanhado do advogado e dentro dos limites estabelecidos em lei, ou você pode fazer uma doação em vida, você já deixa os seus bens em nome dos seus filhos. Tem pessoas que não se sentem seguras, então se faz o testamento. A importância é evita briga, evita desgaste e, no caso da doação, evita pagar mais imposto por isso. É melhor, porque muita gente tem imposto, então quanto mais rápido fazer isso, melhor. Melhor, que deixar um testamento é muito claro, porque é a sua vontade. Quando você está vivo, você deixa do jeito que você gostaria. Você gostaria de deixar daquela maneira. Quando você falece, aí vai ser do jeito da lei. E às vezes a lei não é do jeito que você gostaria. A maioria das vezes não é. O que é a advocacia consultiva e por que ela é tão importante na organização familiar? A advocacia consultiva, no caso de sucessão, ela é importante porque ela vai deixar o patrimônio exatamente como você decide. Muitas pessoas, quando elas adquirem mais de um patrimônio, elas querem dar segurança para alguém. Mas se não for pensado, não for trabalhar nisso, será como a lei manda. Eu tenho um caso específico que mexeu muito comigo. É um caso em que uma cliente ficou muitos anos com o senhor. Ele faleceu e o magistrado entendeu que eles até tinham um relacionamento, mas que não configurava como união estável porque não tinha o propósito maior, que era a família. Então, essa minha cliente ficou muitos anos com alguém, abdicou-se da sua mocidade e depois ela ficou sem nada. E tudo se tivesse um testamento, ela herdaria 50%. Então ela ficou esse tempo todo só porque não teve família, filhos, né? Isso, porque eles eram reservados, né? Saíam. Ele não era de conviver publicamente, era mais um shopping, não era de festa, ele era uma pessoa reservada, todo mundo, né? Mas perante, né? Os vizinhos reconheceram, mas como ele não tinha um convívio com a família dele, que isso acontece muito, principalmente é o seguinte: quando separar uma separação, os filhos, grande parte, 80%, eles vão pular da mãe. Então, eles não convivem mais com o genitor. Sim. E aí, esse afastamento, o genitor começa a tocar, ele continua a vida dele, e ali ele não convive com os filhos. Então, os filhos não reconheciam ela, né, como companheira do pai. E como os filhos não reconheciam, ele já era abonetado, o convívio era só ali dos dois e na família dela, o juiz não reconheceu. Ele poderia ter feito um testamento. Por isso que a advocacia consultiva é tão importante. Quero deixar para alguém, ou, por exemplo, no caso, vou contrair um patrimônio. Peraí, vamos consultar um advogado? Como que nós podemos fazer isso? Principalmente quando são pessoas que têm filhos em diferentes relacionamentos. Mas até talvez ele sabia disso, né?
Então, muitos não A sabem. maioria não A maioria sabe. Porque ele não ia fazer uma coisa dessa nunca na Não. vida, né? Eu vou te contar outro caso, posso Pode. um outro caso que eu tenho, que o genitor, ele comprou 6 casas. Ele tinha 6 filhos. Inclusive, com a companheira, ele tinha um. Então, ele deixou, na visão dele, ele estava deixando uma casa para casado final. Só que, infelizmente, não vai ser assim. Ele não fez testamento, ele não fez doação. E aí, a companheira vai herdar metade. Entendi. Na verdade, ela vai meiar, né? No vídeo, ela tem direito a 50%. Então, Vai ter 50 pra eles. 50 e 50 Entre eles, entre os filhos. Então, não ficou do jeito que ele gostaria. Ele gostaria de uma casa para casa. Aí vem, ele não casou com ela, só tinha a união só. Os filhos reconheceram ela como companheira, mas, infelizmente, o desejo dele não foi feito. E o problema, assim, ela poderia até fazer o desejo dele, né? Poderia, não faz. E também os filhos também. Tem a parte que eles também poderiam pensar, não tô falando desse caso. Eu vou pensar na esposa do meu pai. E também a maioria não pensa. Não, posso atender? Ninguém pensa. Pois é. Eu falo muito que enquanto está tudo perfeito, todo mundo tá vendo, tá tudo lindo. Lindo não, né? Que tem umas brigas, mas assim, tá tudo bonito, tá tudo concordado, mas depois que acontece o falecimento de alguém da família, muda tudo. Muda porque, assim, deixa eu te falar, igual no meu caso, eu tenho o quê? O meu esposo. Igual eu vou citar um caso, meu pai faleceu no ano de 2020. Então, nós em casa somos muito unidos, mas eu tenho um esposo, os meus irmãos têm as esposas dele. Então, muda-se os pensamentos. Não é o meu caso, mas eu trazendo para as famílias, então, Priscila, muda tudo. Mas aí até um irmão concorda, o outro irmão concorda. Aí os irmãos concordam, mas os companheiros não concordam. Não, para não aborrecer, para eu não ter problema com o meu companheiro, eu acho que tem que ser assim. Entendeu? Nesse caso que eu citei para vocês, os filhos reconheceram a companheira de imediato. Se ela fosse entrar com o processo, ia demorar mais de 5 anos. Mas a companheira, ela quer o 50%. Não importa. Tá brigando até pelo até o patrimônio antes. Nossa. E o planejamento sucessório? É só rico que faz ou qualquer pessoa pode fazer? O planejamento nada mais é do que a gente já falou. Do que é o testamento, é a doação. Tudo isso é o planejamento. O planejamento sucessório é o que eu quero deixar depois que eu falecer. Entendi, porque tem gente que pensa, tem que ser rico para fazer esse planejamento. Não, se eu tiver uma casa. Se eu tiver uma casa, você pode fazer planejamento. Uma casa. Eu não tenho um dos termos mais acessível é o testamento. Porque o testamento você não vai pagar imposto, porque a doação você vai pagar, se você fizer uma roupa você vai pagar, mas o testamento não. Se você não fez testamento, faz um testamento, coloca tudo certinho do jeito que é pra ser. Então, se eu fizer um testamento, por exemplo, não quero que minha mãe faleça, pelo amor de Deus, só um exemplo. Acontece com a minha mãe. Então, eu vou ter que fazer aquele pagamento exorbitante para o governo ou não? Testamento, sim. Quando você faz um testamento, você só declara como que você gostaria da sua partilha, que a sua partilha fosse realizada. O testamento é nada mais do que um documento em que você vai declarar. Quando você falecer, a distribuição será assim, 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 assim. Hoje, perante a lei, você pode dispor de 50% do seu patrimônio. Então, 50% do seu patrimônio você pode dar para quem você deseja. Se você gosta, você pode dar qualquer pessoa. Os outros 50%, eles são reservados aos herdeiros necessários. Então, hoje, quando a gente fala de planejamento, como você mesmo citou, que as pessoas, só pessoas que têm um poder aquisitivo melhor têm que fazer. Não. Faça um testamento, porque isso evita muito desgaste. E outra coisa, assim, nem cantando, tem pauta, mas eu vou falar. Eu acho absurdo o imposto enorme que a gente pagou. Pra mim não. Eu já tava parando pensando aqui. A gente compra tudo, né? Um carro, uma moto, uma casa. Aí você já paga imposto de tudo que você compra.
E as coisas não é sua, porque você morre, você paga também. Não, mas quando você falece, não é você que tá pagando, é seu herdeiro. Mas paga de todo jeito, porque já tá pago. Já tá... Não, mas aí você concorda comigo que você tá tirando o patrimônio de uma pessoa e transferindo essa transferência. Na verdade, é como se fosse realizar uma compra e venda. Mas na verdade não é compra e venda que você tá herdando algo que não é seu. Pensando assim, muda, né? Mas não precisa ser tão alto, porque é muito alto. Aí, bom, nesse caso, você tem que pensar em fazer com celeridade que você economiza. E se você for pensar, é o que eu brinco muito no meu escritório com os meus clientes. Vai, você herdou 100%, você não quer pegar, você não pode querer 100%. Tem-se os 10% e você fica com 90%. Depende também do Pode vir. do ponto de vista e também depende do valor da herança, né? Porque quanto mais alto, mais caro fica. Quanto mais alto, mais caro fica. Hoje nós temos um limite, que se você realizar, se o patrimônio ficar dentro daquele limite, você também não paga imposto. Entendi. Então tem um limite, eu não sabia. Não, tem um limite. Se você for, dentro desse limite, aí, igual eu fiz, recentemente eu fiz uma sucessão que os herdeiros não pagavam imposto. Por exemplo, Maria, João faleceu. E quem tomou conta de toda essa papelada, essa burocracia toda? Quem dos filhos, ou se tem uma pessoa fácil, vai ser essa pessoa, por exemplo, um exemplo, a Gisele. Ela tem que tomar conta de correr atrás disso. Como que é? Quem geralmente, ótima pergunta, e muito, um ponto de atenção. A lei, né, ela tem ali uma ordem de quem que pode ser o inventariante. Sim. Geralmente, a pessoa, os herdeiros, o primeiro herdeiro que dá abertura no inventário, ele vai lá, dá abertura no inventário e ele pede ao juiz para ser nomeado inventariante. A partir desse momento, o juiz faz a nomeação dele, ele que é responsável por tudo, ele pode alugar, ele tem que pagar as dívidas. Então, toda a administração do bem até a finalização do inventário, ela fica ali pelo inventariante, ele que é o responsável. E se isso não der briga, né? Para você tirar um inventariante, remover ele dessa função, é uma função, ele tem que não fazer as coisas que estão de acordo com a lei. Se ele realizar tudo de forma correta, você não consegue retirar o inventariante. Você não consegue retirar o inventariante dessa função. O inventariante, ele presta contas ao judiciário. Então, ele faz tudo de acordo com as solicitações do juiz. Então, o juiz manda se abrir as primeiras declarações, você pede para alugar a renda desse imóvel, você deposita em juízo, precisa se pagar as contas, você peticiona nos autos do inventário, pede para fazer o pagamento dos bens. Então, o inventariante, ele tem a função de, é como se fosse um administrador. Então, a empresa não tem um administrador. Então, no inventário, tem-se o inventariante. Ele tem essa função de administrar todos os bens até a finalização ou até a venda. Porque muitas das vezes finaliza o inventário, mas não consegue de imediato vender o imóvel. Então, ele continua ali com a sua responsabilidade. É porque tem que ser só uma pessoa, né? Como você mais. Não vai dar briga nessa hora, pelo amor de Deus. Mas a amiga, né? Eu imagino. Mas assim, e esse dinheiro que você falou, tudo, né? O aluguel ou qualquer outra coisa que ele vai atrás, né? Depois é repartido para todos. Certo. É uma pergunta que eu gostaria de responder com bastante ênfase. As pessoas, quando há o falecimento, o patrimônio ele precisa ser preservado. Então, se é uma casa que tem várias, vamos pensar uma colônia, tem várias casas de aluguel. Esse aluguel ele tem que ser recebido e não partilhado. É importante destacar que a partilha é só na finalização do inventário. Aí eu volto lá no começo, onde você me perguntou, e as dívidas? Então, os aluguéis,
recebidos desse patrimônio, dessa sucessão, é para pagar as dívidas do inventário. Entendi. Então, ó, quando infelizmente, tem alguns herdeiros que fecham a casa. Deixa a casa fechada, e às vezes a casa fica fechada por anos. Esses meus clientes, eu recomendo sempre, aluga, e vamos, com o dinheiro do aluguel, nós vamos pagando as obrigações. E, por exemplo, se a pessoa não tiver dinheiro nenhum para pagar o imposto ou qualquer outra coisa, como que faz? Ele entra nesse modo também? Deixa alugar e pega esse dinheiro e faz o pagamento. Falecer. Os herdeiros não têm dinheiro. Nós temos a opção, né, de você ir, né, nós temos defensoria, nós temos a defensoria pública, nós temos aqui as faculdades, o que às vezes eu não recomendo, porque inventário é algo que precisa muito de um especialista, porque é algo muito técnico. Um erro no início de um inventário, no início de uma partilha, pode prejudicar no futuro. Mas não tem condição, você não deixe de abrir. Procure esses órgãos, faça ali a abertura, peça ao juiz o alvará para fazer a venda do imóvel e com esse dinheiro você paga os documentos. E, Priscila, você sabe dessa informação toda. Eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que, se ninguém quer que aconteça, mas acontecendo, a primeira forma de ir atrás de quê, por favor? O conselho que eu deixaria, a primeira forma é, antes de registrar a certidão de óbito, procure um advogado. Porque ali começa tudo e faz toda a diferença. Depois, você faça a abertura da sucessão e pague tudo dentro do prazo. Porque o que você adia agora, ele te prejudica no futuro. Deixa eu só fazer uma pergunta que nem tá lá em pauta, mas eu lembrei disso. Tem como dar entrada primeiro sozinho, depois ir atrás de advogado? Como que é isso? Não, você consegue o inventário, você precisa de um advogado. Todo inventário, seja ele extrajudicial ou judicial, a abertura ela é realizada por um advogado. Mas você consegue, se os seus irmãos não estão de acordo, você consegue abrir sozinho, depois o juiz chama os outros herdeiros. Entendi. Então, só abre sozinho se eles tudo tiver de acordo. Não. Se eles não tiverem de acordo. Você não precisa do acordo dos demais herdeiros para realizar a abertura da sucessão. Você pode abrir sozinho. Então, por exemplo, o genitor falecido. A genitora também. Os herdeiros estão brigando. Eu não tenho dinheiro. Um herdeiro sozinho pode ir lá e pedir a abertura do inventário. Ele pede a abertura do inventário e ele pede a nomeação dele como inventariante. E depois você pede que os demais herdeiros se habilitem nos autos. É até importante, porque quem é nomeado inventariante tem o poder de decisão. De todo jeito vai sair a mesma coisa na cada um, né? Então, você não deixa o... É matemática, mas eu posso contar um caso que o inventariante, por exemplo, ele não deu, ele escolheu para quem que ia vender. Então, mas ele escolheu para quem ia vender, mas o valor fica tudo igual. O valor da parte. Você tem que respeitar os limites da lei. Mas às vezes, por exemplo, que é porque é o seguinte, acontece muito assim, vamos vender para fulano? Entendi. Vamos vender. Acontece, abriu a sucessão, não, os genitores falecidos. Que assim, geralmente o genitor falece, não se faz inventário. Sim. A mãe. Aí, quando a genitora falece, aí os filhos vão fazer. Aí eles ficam muito assim, vamos fazer um contrato de cessão, nós vendemos para fulano de tal, vende mais barato, causa prejuízo, e ele realiza o inventário. Mas o inventariante, nesse caso, ele abriu a sucessão e ele não aceitou essa negociação. Entendi. Então, por isso que é tão importante você abrir a sucessão, porque você não aceita, você pode pedir o juiz, você pode lançar um bloqueio na matrícula. Priscila Nascimento, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui que veio em minha cabeça.
A gente tá numa briga judicial de divórcio, né? O esposo e a esposa. E um deles falece. O que acontece depois disso? Neste caso, os herdeiros vão habilitar um divórcio, muitas vezes é um divórcio litigioso, vão pedir o encerramento, a declaração, que nós chamamos um termo jurídico de divórcio pós-morte, e a esposa, né, até então que será ex, não herdará o patrimônio. Isso é fundamental, muito importante, principalmente no caso de pensão. Ela não vai ter direito ao benefício, se no caso o esposo, né, era aposentado. Olha, bom saber. Essa é uma verdade muito grande. E vamos pro bate-bola, que é a parte que eu mais gosto aqui. Priscila, o inventário é para todo mundo? Para todo mundo. Qual o maior erro no inventário? O maior erro, ocultação de patrimônio. E qual o maior desafio na sua profissão? Cuidar das pessoas. É difícil, né? Momento de dor. Eu acho que é a parte mais difícil, porque ela tá desesperada, né? Você transmitir aquela tranquilidade, separar o problema dos sentimentos, muitas das vezes sentimentalmente ali, sentindo aquela perca, e eu acho que trazer aquela tranquilidade é um desafio. E a pergunta mais importante que eu faço aqui, que eu mais amo: o que é Deus para você? Tudo, a minha existência, tudo. Eu não sou nada. Priscila, aonde te encontramos nas redes sociais? Priscila Nascimento ADB. E estou muito feliz de ter você aqui. Gratidão por vir esclarecer muitas dúvidas de muitas pessoas, porque muitas pessoas não sabem nem o começo disso tudo, né? Não pensem em fazer, né? Não querem que aconteça, mas um dia vai acontecer, que aconteça com todo mundo. Eu estou muito agradecida de você estar aqui com a gente no podcast. Muito obrigada, né? A Bíblia fala, né, que esse é o fim de todos nós, e é uma oportunidade ímpar, e eu estou muito feliz. Muito obrigada, espero ter contribuído para esse podcast. Obrigada.